Boa noite a todos os irmãos que nos ouvem através deste trabalho de Evangelho no Lar, mantido diariamente pela Casa Espírita Eulália Nogueira. Rogamos que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja conosco, nesta hora, harmonizando nossos pensamentos, e que espíritos amigos nos assistam para que possamos fazer uma boa interpretação da lição do Evangelho prevista para a noite de hoje. Faremos a leitura e a interpretação dos itens 16 e 17 do capítulo 27, sob o título Preces Inteligíveis. Se eu não entender o que significam as palavras, serei um bárbaro para aquele a quem falo, e aquele que me fala será para mim um bárbaro. Se oro uma língua que não entendo, meu coração ora, mas a minha inteligência não colhe fruto. Se louvais a Deus apenas de coração, como é que um homem do número daqueles que só entendem a sua própria língua responderá amém no fim da vossa ação de graças, uma vez que ele não entende o que dizeis? Não é que a vossa ação não seja boa, mas os outros não se edificam com ela. Este trecho faz parte da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 11, 14, 16 e 17. E Kardec comenta no item 17. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que se não compreende, porquanto o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces feitas numa língua que elas não entendem não passam de amálgamas de palavras que nada dizem ao espírito. Para que a prece toque, preciso se torna que cada palavra desperte uma ideia. E desde que não seja entendida, nenhuma ideia poderá despertar. Será dita como simples fórmula, cuja virtude dependerá do maior ou menor número de vezes que a repitam. Muitos oram por dever, alguns mesmos por obediência aos usos, pelo que se julgam quites, desde que tenham dito uma oração determinado número de vezes, e em tal ou tal ordem. Deus vê o que se passa no fundo dos corações, lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, mais sensível à forma do que ao fundo, é rebaixá-lo. E aqui Kardec recomenda que se olhe também o item 2 do capítulo 28, o qual fala da oração do Pai Nosso, né, sobre o título de oração dominical. Mas, meus prezados irmãos, este texto nos faz entender claramente que a prece deve ser feita não com palavras decoradas, muito bonitas às vezes, mas que não expressam o sentimento e o pensamento daquele que ora. E o Evangelho nos diz que Deus vê o que se passa no fundo dos corações. Ao fazermos uma prece decorada, estamos repetindo palavras e fórmulas que poderão estar vazias de sentimentos, apenas para cumprir um ritual, ou por obediência aos usos, como citado no texto. Para uma prece ser eficaz, verdadeira, suas palavras devem brotar do nosso coração, falar daquilo que estamos sentindo, que estamos desejando no momento. Para isso devemos usar palavras simples, porém sinceras, que expressem realmente aquilo que nos vai na alma. Desse modo, qualquer um pode fazer uma prece, em qualquer lugar,
e ser atendido, porque Deus ouvirá a sinceridade de seu coração. Pode-se rezar para alcançar uma graça, pela cura de uma doença, para sair de uma aflição, por uma graça recebida, por ter escapado de um perigo, enfim. O próprio Evangelho nos traz no seu capítulo 28 exemplos de preces a serem feitas por diferentes motivos. O importante na hora da prece é termos a fé sincera, a simplicidade e a clareza de objetivos. A propósito, irmãos, vivemos em um momento muito grave, onde a prece se faz muito necessária. Na nossa região, nós temos surtos de doenças, pandemia, luto, miséria, desemprego, falta de chuva, calor excessivo, incêndios, ao mesmo tempo que em outros lugares há enchentes e alagamentos. Em outros ainda acontecem nevascas, vendavais. Enfim, parece que nosso planeta pede socorro. E apesar de sabermos que talvez a Terra precise passar por essas dificuldades, nós temos o recurso da prece para rogarmos que nosso Pai Criador tenha misericórdia de nós, seus filhos, que não soubemos cuidar devidamente deste planeta que Ele nos deu para habitar. Quantas pessoas, movidas por interesses econômicos, descuidaram das matas, derrubando-as. Não cuidaram das nascentes de água, poluindo-as, entre outras coisas. Reconhecendo isso, não é de estranharmos tenhamos agora esse calor excessivo e essa escassez de chuva. O homem é responsável por suas boas e más ações. E como toda ação tem uma reação, um dia ele terá de colher aquilo que plantou. Mas, como Deus é um Pai amoroso e bom, sempre ouvirá a prece de seus filhos, se for feita de coração, com humildade e sinceridade. Então, neste momento, eu convido a todos os irmãos a elevarmos o nosso pensamento em prece, cada um mentalizando aquilo que mais deseja. E vamos pedir ao Senhor nosso Pai Criador, a benesse da chuva, que fará brotar novamente a vegetação castigada, que irá alimentar os rios e as barragens, proporcionando colheita farta a quem plantou. Neste momento sublime de oração, pedimos ainda pelo fim da pandemia, se for da vontade divina. Pedimos pelos doentes, pelos que sofrem por diversas causas, pelos médicos, enfermeiros e trabalhadores da área da saúde, para que sejam sempre assistidos pela espiritualidade superior. Pedimos também por aqueles nomes que se encontram listados em nossos cadernos, para que através da irradiação eles sejam atendidos. E por fim, Senhor, pedimos que nossa fé seja fortalecida, que não abandonemos a luta, mas que tenhamos esperança em dias melhores, que a cada um seja dado de acordo com seu merecimento. Que cada irmão ligado a esta corrente de oração possa ser atendido naquilo em que está necessitando. Senhor, que as águas que temos em nossos lares sejam tratadas pelas equipes espirituais responsáveis por essa tarefa, para que elas sejam o nosso remédio, renovando nossas energias, nos fortalecendo e nos tornando imunes aos fluidos deletérios causadores da doença.
Que estas palavras, Senhor, possam ser acolhidas por Deus, nosso Pai, e que sejamos atendidos de acordo com a sua vontade. Que assim seja. Eu agradeço aos irmãos pela atenção, agradeço a Jesus pela oportunidade e agradeço aos espíritos amigos pela assistência recebida. Despeço-me desejando a todos muita paz.